Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando o Feiticeiro capítulo 31 ao 34. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 31. Todos os olhares estavam voltados para o estranho homem sentado no topo da nuvem escura, particularmente para a cicatriz em sua testa, que parecia ter sido selada com pontos ou taxinhas para impedir que sua cabeça fosse removida e seu cérebro ou crânio fossem expostos. Mas nenhum dos líderes se deixou enganar pela presença desse humano. Eles podiam sentir seu poder oculto, mais importante, o poder de seus camaradas do lado de fora da sala de reuniões. Os olhos de Choso e da mulher loira se arregalaram ao verem o feiticeiro sentado na nuvem negra, reconhecendo e confirmando sua presença pela cicatriz que lhe atravessava a testa. Este homem era um dos mais perigosos para a sociedade dos feiticeiros, um verdadeiro feiticeiro renegado de classe especial que levou o país à beira do colapso 20 anos atrás, após o incidente de Shibuya e o jogo do sacrifício, que provocaram uma profunda mudança no mundo, cujos efeitos ainda persistiam 20 anos depois. E este homem foi o catalisador de toda essa mudança e de tudo o que se seguiu. Choso desencadeou um certo instinto assassino, direcionando para o homem, que naquele momento contemplava a figura de Miguel e as outras figuras bíblicas. Pressentindo a intenção assassina, ele voltou seus olhos escuros para o remetente e exibiu um largo sorriso ao reconhecer os dois feiticeiros, sentindo como se nenhum tempo tivesse passado, apesar de terem se passado cerca de 20 anos. Sem hesitar, Naruto começou a desabotoar o paletó do uniforme, agarrando a barra e jogando para Rika. Ela o pegou, piscando diante do gesto, seus olhos se voltando para o velho amigo. Mas foi tudo o que bastou. Um único olhar. Naruto estava pronto para lutar sem usar seus poderes, e Rika Orimoto aceitou isso como um teste de suas habilidades, algo que ela acolheu e que Nobara, Makitsuki teriam prontamente concordado, e talvez até mesmo forçado Naruto a fazer. Os olhos azuis do aprendiz fixaram-se na figura em meio aos escombros da mesa de reuniões, sem piscar nem hesitar. Ele podia sentir o poder da energia amaldiçoada emanando daquele corpo, mas com uma certa naturalidade. O garoto cerrou os punhos e assumiu uma postura de luta padrão, aguardando qualquer reação da figura enorme. A figura humanoide entre os pedaços de madeira voltou sua atenção para Naruto, seus olhos, se é que podiam ser chamados de olhos, fixando-se no estudante do ensino médio. Dois galhos grossos brotavam das órbitas oculares da figura, assemelhando-se a chifres que se projetavam de sua cabeça. Tinha um corpo musculoso com pele extremamente pálida, estranhos padrões azuis, e onde deveria estar seu membro esquerdo, um lençol o cobria, amarrado em seu lado direito, como se tivesse algum tipo de ferimento e quisesse protegê-lo. Mas, apesar de tudo isso, Naruto não se deixou enganar. Aquela maldição era forte, talvez até mais forte do que a do Homem-Polvo de algumas semanas atrás, mas Naruto rapidamente deduziu que devia ser devido à energia natural que fluía para a maldição. Fazendo as contas, concluiu que aquele cara era de um tipo especial, provavelmente. O ar escapou da boca do estudante, e seus olhos se abriram, captando o movimento, seus ouvidos aguçando-se ao som do estalo. Ele saltou para a direita, desviando-se de um enorme galho que tentava empalá-lo por baixo. Ele derrapou e olhou para a maldição, que agora sorria para ele como se o tivesse pego em flagrante. Ela cria galhos em qualquer lugar. E sua densidade de energia amaldiçoada a torna forte. Ele balançou a cabeça. Estendeu a mão para trás e agarrou a nuvem errante da maldição de armazenamento, arrancando-a da maldição que tinha forma de verme humanoide. Com um clangor metálico, o garoto se preparou, com as 3 seções do enorme nunchaku vermelho prontas para o confronto. A nuvem voadora respondia à força do portador. Quanto mais forte o portador fosse fisicamente, maior e multiplicado se tornava o poder da arma amaldiçoada, algo que concedeu a Toji inúmeras vitórias e aumentou sua lista de inimigos derrotados.
Era hora de Naruto começar a aumentar essa lista, assim como seu mestre fizera em sua juventude, e em seus anos não tão jovens. Parece que o pirralho quer brincar. A voz do homem ecoou pela sala, vinda de cima da nuvem escura. Anami, você poderia tirar a criança da minha vista. Fique à vontade. Acho que nós dois vamos nos divertir um pouco. Não acha, Kataria? Kataria Leviathan era uma mulher de cabelos castanho claros e óculos de armação vermelha que cobriam seus olhos azuis. Ela era descendente da linhagem original de Leviathan, um dos 4 reis do submundo antes da Guerra Civil do Submundo. Ah! Se eu puder ficar com o Serafal para mim, não tem problema nenhum. Naruto moveu os braços e cobriu o rosto. O punho de Anami atingiu a defesa do adolescente loiro e o empurrou contra a parede com força avassaladora, lançando o estudante através da parede atrás dele, deixando um enorme buraco por onde a maldição emergiu. O loiro girou no ar e usou a parte inferior do nunchaku para se parar, deixando um pequeno sulco devido à força com que o cravou no chão, sabendo que a barreira atrás dele o transformaria em carne moída se a tocasse. Os inimigos consideraram necessário construir uma barreira ao redor da Academia Ko, com a intenção de impedir que alguém escapasse e que alguém os alertasse ou recebesse reforços. Era semelhante à que Sona e seu grupo haviam construído ao redor da Academia quando lutaram contra Kokabiel, mas também muito diferente. Esta tinha uma camada enorme e mais espessa, e era evidente que não permitiria a entrada ou saída de ninguém. O zumbido, semelhante à eletricidade, deu ao adolescente uma pista do que poderia acontecer se ele a tocasse. Naruto respirou fundo e sacou o nunchaku no último segundo. Posicionou a seção central da nuvem voadora como escudo, de modo que o punho de Anami atingiu a arma e empurrou o garoto alguns centímetros para mais perto da barreira. Ele quase podia senti-la em suas costas. Que se dane! Ele cerrou os dentes e enrolou o nunchaku no braço de Anami. Bateu o pé no chão e concentrou toda a sua força na cintura e na parte inferior do corpo dela. Com um rosnado animalesco, puxou a maldição numa tentativa de girar e arremessou Anami contra a barreira, arrancando um sibilo da maldição, mas nada mais. Aproveitando-se da confusão do garoto, Anami puxou o adolescente e o arremessou contra a barreira, arrancando um grito de dor de Naruto enquanto sua pele começava a queimar lentamente ao tocá-la, forçando-o a liberar a nuvem voadora e saltar, deixando cerca de 20 metros entre ele e a barreira. Você não pode sair, garoto. Anami jogou a ferramenta amaldiçoada no chão e pisou nela enquanto caminhava em direção ao adolescente. Esta barreira foi modificada para que ninguém possa sair a menos que esteja morto. Mas, novamente, ela só afeta vocês, feiticeiros e inimigos da Brigada do Caos. O braço moveu-se a uma velocidade estonteante e Naruto reagiu erguendo seu próprio, detendo o punho de Anami com o antebraço, o que o deixou ligeiramente trêmulo com um choque tão colossal. Um segundo depois, o Uzumaki foi empurrado com um chute amaldiçoado, que o fez deslizar por alguns metros, sentindo sua mão tremer. A diferença entre nós é comparável à de um copo d'água e um rio. Eu sou o rio e você é o copo, pirralho. Anami bateu o pé com força. O chão rachou com o impacto e vinhas começaram a brotar das fissuras, lançando-se diretamente em direção ao adolescente, com a intenção de o aprisionar e imobilizar, embora também tivessem a intenção de matá-lo. Naruto viu isso e bateu palmas, chamando a atenção de Anami. Um instante depois, Anami se curvou quando um punho envolto em energia amaldiçoada atingiu seu estômago, quebrando várias costelas e arremessando-o a vários metros do chão. Seu pirralho mimado. Punho divergente. Um segundo soco seguiu o primeiro, um terceiro o segundo, um quarto o terceiro, e assim por diante. Naruto passou de um soco para o outro, aproveitando a abertura de Anami, sua intenção inabalável, sua saraivada de golpes implacável. Seus olhos, fixos na área que ele estava atingindo, não viram o galho que agarrou seu tornozelo até que o arremessou ao chão, suas costas batendo nele com um baque surdo que o fez arfar, o gosto de sangue enchendo sua boca. Esse poder medíocre não será capaz de me deter. A maldição se agachou, colocando a mão esquerda no chão. Técnica de manipulação de plantas. Raízes.
O solo cedeu uma segunda vez, alargando as rachaduras e fissuras. Um mar de raízes irrompeu de debaixo da terra e disparou em direção ao seu alvo, subjugando-o como um tsunami e engolfando-o em raízes afiadas que cortaram seu corpo e o despedaçaram, ou pelo menos essa era a intenção de Anami, enquanto canalizava a energia amaldiçoada para aumentar o tamanho e o poder de seu ataque. Isso é uma merda. Sob a pilha de madeira irregular, um Naruto ensanguentado cuspia catarro. As raízes o pegaram de surpresa, mas poucas o feriram. Surpreendentemente, seu corpo havia quebrado muitas das pontas, quase como se fosse feito de ferro, o que tornava os ferimentos muito menos graves, mas espalhados por seu corpo davam a impressão de danos maiores. A espada romana moveu-se e partiu as raízes, causando uma chuva de madeira que turvou a visão de Anami por alguns segundos. Segundos nos quais o aprendiz de feiticeiro se moveu de sua posição original e se colocou atrás da maldição, desferindo um golpe de espada que teria partido qualquer um ao meio, mas não Anami. A maldição de nível especial mudou de direção. O pano que cobria seu braço esquerdo até então se rasgou. Um galho semelhante a um tronco de árvore, com a forma de um braço, surgiu e bloqueou o golpe de espada, fazendo faíscas voarem. Quando o metal tocou a madeira, surpreendendo o estudante, que se desviou de um galho que o fez cair de pé. Então era isso que estava escondendo. Um braço/árvore com uma rosa no ombro esquerdo. Por que uma rosa? Naruto examinou o novo membro do inimigo, procurando um ponto fraco ou forte, qualquer coisa que pudesse lhe dar uma ideia do que aquele braço era capaz. Mas ele foi forçado a bloquear com sua espada quando o punho esquerdo amaldiçoado atingiu, lançando para longe. Ele girou no ar e aterrissou em pé. Ele é mais forte do que eu pensava. Mesmo com a minha força crescente, esse cara é comparável ao Toji Sensei. Mas há uma diferença. Ele não tem essa maldição. Nem o mestre nem eu, nós não usamos técnicas amaldiçoadas. Nossa força é pura. Se eu a aumentar com energia amaldiçoada, como quando uso o punho divergente, então serei capaz de romper a defesa desse cara. Após uma análise minuciosa de suas próprias habilidades e das de seu oponente, a mente do garoto loiro começou a funcionar, passando informações de um neurônio para outro, tecendo lentamente um plano para derrotar a maldição de nível especial à sua frente. Ele conseguiu derrotar Kokabiel porque tinha Rika ao seu lado. Tsuki foi quem o salvou da maldição de nível especial quando lutaram em Koa ao lado de Megumi. Ele precisava vencer aquela luta. Tomando uma decisão, Naruto retirou a espada da bainha e a colocou sobre o ombro, erguendo-se em toda a sua altura, com os cabelos loiros balançando ao vento, sempre despenteados. Sem o casaco, uma camisa branca de mangas curtas cobria seu torso, revelando os músculos sob o tecido, com sangue escorrendo dos cortes. Eu tenho a nuvem voadora do outro lado do campo de batalha, atrás do tipo grama. Ele estalou o pescoço e olhou para Nami com seus olhos azul safira. E eu não tenho uma ferramenta amaldiçoada para amplificar minha força como eu gostaria, para danificar seu corpo após uma saraivada de golpes no estômago da criatura amaldiçoada. Nenhum causou um ferimento significativo, muito menos danos visíveis. Acho que vou ter que bater mais forte, né? Se eu quiser te derrotar, tipo árvore, preciso cortar o mal pela raiz com um golpe direto. A Nami teria piscado se tivesse olhos, mas não tinha. Mesmo assim, torceu os lábios, mostrando os dentes num sorriso zombeteiro, achando a afirmação do adolescente divertida. Será que ele realmente ia atacá-lo e matá-lo com um só golpe? Se Satoru Gojo tivesse sobrevivido, teria sido o único capaz de derrotá-lo. Não havia mais feiticeiros com poder para enfrentar maldições evoluídas, e certamente não um pirralho. Se é isso que você pensa, as raízes começaram a se agitar sob a terra, fazendo-a tremer, então eu te desafio a tentar. Tente me matar, humano. Naruto e a Nami trocaram olhares. Faíscas voaram entre o feiticeiro e a maldição. A batalha iria continuar. Capítulo 32. Para exorcizar uma maldição, o feiticeiro precisava usar a energia amaldiçoada em seus golpes ou em sua ferramenta amaldiçoada. Um único golpe bem aplicado acabaria com qualquer maldição comum que um feiticeiro enfrentasse. O verdadeiro problema
Maldições de nível especial não morriam com um golpe bem aplicado. Elas sequer pareciam sentir os golpes que afetavam as maldições às quais um feiticeiro estava acostumado. Isso ficou evidente quando Naruto atacou a Nami com uma saraivada de golpes imbuídos de energia amaldiçoada, descobrindo que não havia causado nenhum dano à maldição. No entanto, ele acabou levemente ferido quando a própria maldição usou sua técnica amaldiçoada, que parecia lhe conceder controle sobre a flora, ou vegetação. O adolescente ainda não havia discernido os limites do controle de Nami sobre as plantas, mas era o suficiente para torná-la uma ameaça, caso desejasse. Portanto, o feiticeiro e a maldição agora se encaravam, mantendo uma distância neutra. Ao longe, os sons da batalha continuavam, indicando que a Brigada do Caos e os companheiros do Loiro estavam envolvidos em seus próprios combates, deixando sozinho contra a maldição de galhos no lugar dos olhos. Embora, para ser justo, ele próprio quisesse enfrentar a maldição de nível especial, para ver se era capaz de lutar suas próprias batalhas. Em sua mão direita, a espada romana guardava os comandos de seu dono, sedenta pelo sangue da criatura amaldiçoada à sua frente. A nuvem errante seria muito mais útil, mas o enorme nunchaku de 3 seções estava posicionado atrás da criatura amaldiçoada, dificultando sua captura em um único movimento. Se ele tentasse se concentrar em recuperar a arma amaldiçoada, provavelmente receberia um ferimento fatal de um dos galhos de seu inimigo, ou do punho/árvore da criatura. Era estranho ver um galho transformado em um membro, mas o garoto já vira coisas mais estranhas. Sem poder usar a técnica amaldiçoada e tendo se separado de Rika, Naruto ficou sozinho diante de Nami, encarando a maldição com um sorriso claramente zombeteiro. Quando você quiser, podemos começar essa valsa. O estudante brandiu a espada com desdém contra a amaldiçoada, que respondeu inclinando levemente a cabeça para a direita, apoiando-a no ombro direito, como se olhasse para o feiticeiro confusa, tentando entender o que ele queria dizer. Embora a Nami tivesse percebido o tom de escárnio do aprendiz de feiticeiro, ela não havia entendido a parte sobre a valsa. O que era uma valsa? Não entendo suas palavras, humano, disse ele, flexionando os dedos de ambas as mãos, produzindo um leve estalo como o de galhos ao fazer isso com a mão/árvore. O que é valsa? Naruto piscou diante da pergunta sobre a maldição e deu uma risadinha, percebendo que maldições eram apenas isso. Maldições geradas pela energia negativa dos humanos. Claro que eles não saberiam o que era uma valsa. Ele balançou a cabeça e apoiou a espada no ombro. A valsa é uma elegante dança de salão, que evoluiu de uma antiga dança do século XII. É o tipo de dança que pode conquistar os ricos, como conquistou a nobreza em 1760, disse ele, apontando para Nami com a ponta de sua arma. E é esse tipo de dança que eu mais desejo executar nesta batalha. Vamos dançar. A Nami reagiu, pressentindo a negatividade do jovem loiro, movendo seu corpo de acordo e bloqueando o golpe do inimigo com o braço esquerdo. Ele usou o ombro para impedir que a espada romana descesse completamente, posicionando-a de forma que atingisse o cabo, forçando Naruto a recuar ligeiramente. Naruto desferiu um chute giratório no rosto de Nami, um chute que a maldição desviou com o uso do braço direito. Mas, assim que os pés do estudante tocaram o chão, ele avançou, agachado, em direção ao torso desprotegido de Nami, espada desembainhada, agarrando-a com ambas as mãos e golpeando o inimigo com uma faca. Uma explosão de galhos e sarças fez Naruto deslizar para trás, cobrindo levemente o rosto, sentindo alguns pequenos galhos perfurarem seu corpo, especialmente sua mão esquerda, que ele usara para proteger o rosto da invocação de seu rival. A Nami obrigou as plantas a protegê-lo, criando uma pequena parede que, devido ao seu aparecimento repentino, fez com que o feiticeiro recuasse com ferimentos leves, quando pedaços de madeira perfuraram sua mão esquerda e antebraço, deixando alguns rastros de sangue que mancharam sua pele. A técnica de manipulação de plantas, também conhecida como técnica de manipulação da natureza, era a técnica amaldiçoada de Nami. Ela lhe concedia controle total sobre as plantas, permitindo que as usasse para defesa ou ataque conforme necessário, tornando a vida um verdadeiro inferno para seus inimigos.
Mas a Nami não dependia apenas de plantas para lutar, como demonstrará ao resistir aos ataques diretos do aluno de Koyo. Ele também era fisicamente forte, possuindo a força de 20 pessoas, talvez até mais. E tudo isso sem usar a energia amaldiçoada dentro de seu corpo para aprimorar suas habilidades físicas. Se o fizesse, seu multiplicador de força dispararia e ele poderia derrotar seu inimigo com um único golpe. No entanto, a Nami achava essa luta divertida. Não era como lutar contra Satoru Gojo ou aqueles dois alunos estranhos. Isso era emocionante porque ele ia vencer. Nenhum mago sem uma técnica amaldiçoada jamais havia derrotado uma maldição de nível especial, muito menos uma que tivesse sido aprimorada como a dele. A Nami respirou pela boca, deixando o ar escapar por entre os lábios. O rei das maldições havia sido bastante claro desde a morte de Dagon. Ele queria todas as informações sobre os feiticeiros que o mataram, e o garoto à sua frente era um deles. Portanto, a Nami jurou manipular o garoto até obter tudo o que precisava, e agora que conhecia suas habilidades, poderia derrotá-lo sem problemas. Ele não era o perigo. Então, quem derrotou Dagon? Com um sopro de ar, ele ergueu o braço e desviou o golpe de espada. Guiou o braço esquerdo e atingiu o garoto loiro no peito, lançando para longe. Você não vai vencer com essa força, humano. Ele saltou para o céu, onde o Uzumaki ainda estava suspenso. Eu nem sei como você sobreviveu a Dagon. Um golpe de martelo. A Nami juntou as mãos e golpeou Naruto, lançando-o ao chão e criando uma explosão de terra e poeira, com fragmentos de rocha voando pelo céu e formando uma cortina. Foi por causa de coisas assim que alunos sem técnicas amaldiçoadas foram retirados do campo de batalha. Ferramentas amaldiçoadas eram boas, desde que se tivesse a experiência e o treinamento adequados. Mas faziam alguma diferença contra uma maldição de nível especial? Contra uma aprimorada? Não. Ferramentas amaldiçoadas eram meramente as armas daqueles que não conseguiam se defender, daqueles covardes demais para entrar em batalha apenas com os punhos. O garoto conseguia manipular energia amaldiçoada, mas não havia nada nele que fizesse alguém lhe dar uma segunda olhada. Ele reagiu mesmo estando no ar. A Nami jogou o corpo para trás e desviou de um golpe de ar que o teria cortado ao meio se o tivesse atingido. Esse movimento o obrigou a olhar para quem o atacou, que apontava a espada para ele, exibindo um sorriso zombeteiro e determinado, como se não tivesse acabado de ser superado. Pirralho. A Nami caiu. Assim que seus pés tocaram o chão, ele disparou em direção a Uzumaki a uma velocidade surpreendente para seu tamanho. O garoto lançou a espada romana para o ar e interceptou o primeiro soco de Nami com seu próprio, gerando uma onda de choque que surpreendeu o garoto amaldiçoado. Segundos depois, eles estavam travando uma feroz troca de golpes que fez a Nami ranger os dentes. Como um humano poderia possuir tamanha força? Seria ele alguém marcado por uma restrição celestial como Zenin? Porque ele não sentiu o garoto movimentar sua energia amaldiçoada. Punho esquerdo e punho direito se chocaram pela enésima vez, e ambos se separaram. Naruto ergueu a mão e agarrou a espada, sentindo o peso dela forçar seu braço a se mover. A Nami simplesmente encarou o garoto, tentando entender o que ele estava fazendo naquele momento. Eu não sou criança, sabia? Ele embainhou a espada dentro da maldição de armazenamento. Tenho quase 18 anos. Sou um homem adulto. Você se comporta como uma criança mimada, chorando o tempo todo. E você está me dizendo isso. Sua voz é de mulher, e isso é estranho vindo de um monstro que talvez queira me devorar. A Nami bufou. Não vou responder às perguntas estúpidas de um adolescente. Manipulação de plantas. Semente amaldiçoada. A Nami relaxou o corpo e bateu palmas ruidosamente, fazendo Naruto piscar. Sementes dos deuses dispararam em direção ao garoto a uma velocidade tremenda, impedindo-o de se esquivar. Então ele as recebeu diretamente, e elas ricochetearam em seu corpo como se fosse feito de aço ou diamante. O que isso deveria fazer? Então, você não usa energia amaldiçoada. Segundo Anushan, eu mal tenho essas coisas, então estou usando minhas ferramentas amaldiçoadas.
Bem, as que o mestre me deu. Naruto estalou o pescoço. É incrível que eu consiga usar algo como o punho divergente, mas ele drena toda a minha energia amaldiçoada. E eu só agora estou aprendendo a controlá-lo o suficiente para uma sequência de golpes como aquela que eu te dei. Espero não ter te decepcionado. A Nami deixou os ombros caírem. Em outra situação, teria rido. Um feiticeiro com quase nenhuma energia amaldiçoada. E ele pretendia derrotar um feiticeiro de nível especial. Deu uma risadinha divertida e cerrou os punhos. Iria tentar se divertir um pouco com o pirralho, mas não prometia não quebrá-lo. Isso aconteceria depois de alguns socos. Mas, espero que você não me subestime. Se ele tivesse olhos, a Nami os teria arregalado. Naruto havia desaparecido e agora estava colado às suas costas, olhando fixamente na direção oposta. Tinha sido apenas uma fração de segundo, um piscar de olhos humano, ou o piscar de olhos de alguém que tivesse olhos para piscar. O garoto se posicionou atrás dele, e ele nem percebeu quando ou como aconteceu. Ele nem sentiu a energia amaldiçoada borbulhar dentro dele ou se transformar. Ele ergueu os braços e girou o corpo no último instante. Recebeu o chute giratório e foi arremessado para longe, chocando-se contra a barreira com um baque surdo. Se aquela barreira pudesse ser quebrada por um impacto, a Nami tinha certeza de que teria sido pela força do seu próprio corpo após aquele golpe. Foi um golpe de força verdadeiramente monstruosa, como se uma tonelada de ferro o tivesse atingido. O quê? Você não esperava por isso? Uma nova espada estava na mão da adolescente. Tinha uma lâmina preta e era conhecida como a espada chinesa por sua semelhança com um sabre chinês. É o que acontece quando as pessoas me subestimam, sabe? Eu não treinei para ser saco de pancadas. Principalmente quando precisam de mim em outro lugar. Embora Rika proteja os outros se necessário, não quero que ela se revele. Ainda não. A Nami começou a se levantar, sentindo seu corpo se regenerar lentamente. Suas costelas voltaram ao lugar certo e o abdômen ferido não o incomodava mais. Então, qual o tipo de planta? Terceira e última rodada? Essa é minha por direito. Pirralha, plantas se agitaram sob a terra. A Nami deixou a raiva e o ressentimento preencherem sua voz, tornando-a rouca. Eu vou te matar em nome do meu rei. Capítulo 33. Pedaços de galhos estavam espalhados pelo que antes fora o pátio da Academia Koyo. O chão estava rachado, raízes grossas surgiam fracamente sob os fragmentos de terra, como se tivessem tentado escapar de seu confinamento em busca de um pouco de luz e ar para continuar crescendo. Mas essas raízes não haviam crescido com luz e oxigênio, nem se movido de debaixo da terra por vontade própria. Em vez disso, eram o resultado do confronto entre a Nami e o aluno de Toji Fushiguro, que agora se encontrava diante da maldição, vários metros abaixo, com os olhos fixos em Nami, que estava empoleirado no topo de uma raiz grossa, observando o feiticeiro com certa curiosidade, tentando discernir se suas ameaças eram reais ou apenas uma tentativa frustrada de intimidação. A Nami reconheceu que o aluno era fisicamente poderoso, com uma agilidade incomum demais para um feiticeiro ignorar. Mas ele não tinha o poder para exorcizar uma maldição de sua patente especial ou para fazer a diferença em uma batalha prolongada. Ele o surpreendeu com sua velocidade incrível e golpes poderosos que quase o despedaçaram em 1000 pedaços, mas não era nada que ele não pudesse suportar com seu próprio poder. Satoru Gojo não estava mais lá para detê-los ou ao seu rei. Os pensamentos do adolescente eram o oposto dos da maldição. Ele havia usado sua única técnica, punho divergente, e não tinha nada poderoso o suficiente em seu repertório para se livrar de Nami com um único golpe. Mas essa nunca foi sua intenção quando lutou corpo a corpo com a maldição, e para provar isso, ele ergueu a perna, puxando algo de entre os escombros. A mão do menino fechou-se em torno da seção central do nunchaku de 3 partes que eu batizei de nuvem errante e o girou levemente até que estivesse em volta de seu pescoço, com as seções laterais penduradas e acariciando seu torso seminu, coberto apenas pela camisa esfarrapada. Se a Nami tivesse olhos, eles teriam se entrecerrado.
A nuvem voadora era uma arma amaldiçoada que atingia seu oponente com um poder abissal, espelhando a força do usuário e amplificando-a além da imaginação. E Naruto possuía uma força diferente da de muitos dos feiticeiros que Anami havia enfrentado, muito superior. Se os dois, a nuvem voadora e Naruto, lutassem juntos, a maldição não tinha dúvidas de que o garoto seria um problema sério para qualquer um que ousasse enfrentá-lo, e isso não era algo que ela permitiria. Anami brandiu seu braço/galho em direção a Naruto, pretendendo subjugar o adolescente com a força de sua técnica amaldiçoada. Mas o garoto não hesitou ao ver as raízes se moverem contra ele, tentando detê-lo e esmagá-lo como uma formiga. Ele flexionou levemente as pernas e segurou firmemente o nunchaku de 3 seções, girando horizontalmente em um giro perfeito de 360 graus, que gerou uma chuva de fragmentos de madeira, criando uma enorme cortina que obscureceu sua visão. Aproveitando-se dessa cobertura, Naruto disparou por baixo das raízes e saltou entre elas, esmagando o assento de Anami por baixo e forçando a maldição a recuar. Essa foi uma manobra que levou apenas alguns segundos, então não foi totalmente planejada. Assim que chegou ao local, Naruto saltou diretamente em direção a Anami, que ainda estava no ar, e desferiu um golpe poderoso com sua ferramenta amaldiçoada, observando a maldição tentar se defender criando uma espécie de casulo de madeira que acabou se estilhaçando, lançando Anami ao chão. Anami moveu os braços num gesto simples e suave, como se tentasse empurrar algo delicadamente, como se incitasse os defensores a avançar. Isso fez com que as raízes se movessem ao seu comando, disparando como lanças em direção à figura do adolescente no ar, com a intenção de perfurá-lo e acabar com sua vida agora que ele não estava mais no chão e era incapaz de se defender. Naruto segurou firmemente o nunchaku em suas mãos e gerou um espelho em movimento constante que estilhaçou as pontas das raízes, cortando-as como se ele segurasse uma hélice. Ele interrompeu o movimento bruscamente e agarrou a parte inferior, gerando um movimento cortante que lançou as pontas das raízes diretamente em sua direção. A força do movimento fez com que elas se cravassem no corpo endurecido da maldição como se fosse um mero alvo. Anami baixou o rosto para ver como as pontas estavam cravadas em seu corpo. Ele moveu a mão direita e começou a retirá-las uma a uma, mostrando que os ferimentos estavam lentamente começando a cicatrizar, como se ele tivesse algum tipo de regeneração em caso de lesão, o que poderia tornar a luta muito mais complexa, já que não era algo que o garoto tivesse considerado em relação à maldição. Se eu quiser me livrar desse tipo de regeneração e acabar com isso, então devo usar a alabarda celestial invertida e acabar com isso de uma vez por todas. A ferramenta amaldiçoada já o havia ajudado antes com um tipo semelhante de regeneração, embora desta vez Naruto sentisse que era muito diferente, como se não fosse uma regeneração parcial ou lenta, nenhum tipo de poder que pudesse durar muito tempo. Mas, novamente, a alabarda poderia romper essa barreira e infligir um ferimento fatal que encerraria a luta, o que era a sua melhor opção se quisesse retornar para Rika e seus companheiros, que estariam lidando com o homem com a cicatriz. Ele inseriu lentamente a nuvem errante na maldição de armazenamento e, com a outra mão, pegou o cabo da alabarda celestial invertida, mostrando a lâmina curta à maldição como se ela devesse temê-lo. Mas Anami não se intimidou com a aparência daquela faca empunhada pelo estudante de feitiçaria, apenas mostrou os dentes com um sorriso cheio de escárnio e veneno, como se o garoto estivesse lhe mostrando algum tipo de brinquedo, como se aquilo não pudesse lhe fazer mal. Parece que o conhecimento dele sobre ferramentas amaldiçoadas é muito limitado. Normalmente, uma maldição fugiria dessa arma, e esse cara nem se abala. Ou ele está confiante de que não será ferido, ou é realmente ignorante. Ele transferiu o peso do corpo para a perna esquerda e, em um segundo, desapareceu do lugar para reaparecer diante da maldição, desferindo uma joelhada em sua cabeça. O golpe teve sua força reduzida quando Anami ergueu os braços em posição de proteção, mas não impediu que ele fosse deslocado alguns metros. Ao sentir o chão sob seus pés, o adolescente moveu-se com a intenção de apunhalar a maldição com a alabarda, mas uma parede de raízes se interpunha entre a lâmina e a maldição.
Uma parede que foi completamente despedaçada diante dos olhos de Anami, como se fosse feita inteiramente de papel, como se as raízes fossem meros galhos. A alabarda celestial invertida era capaz de deter qualquer técnica amaldiçoada do mundo e desfazê-la com um único golpe. Era uma arma capaz de parar o Infinity do clã Gojo e quase matar o último membro do clã, que foi salvo no último segundo. Essa arma, isso será a sua ruína. Anami sacudiu o braço esquerdo, lançando as raízes para trás do garoto. Naruto saltou no ar e começou a correr, pulando de raiz em perseguição à maldição, que tentava desesperadamente impedi-lo. Até aquele momento, a ideia de possuir uma arma daquele calibre, capaz de quebrar sua técnica amaldiçoada, jamais havia passado pela cabeça de Anami. Assim que identificou a energia da arma, ela compreendeu seu poder. Se a ponta sequer a perfurasse, ela seria completamente destruída, sem deixar vestígios de sua existência além da devastação da batalha. Eles ficaram frente a frente quando Anami parou de fugir do adolescente. Ela se agachou e colocou as duas mãos nos galhos, mantendo o olhar fixo no garoto. O que você vai fazer, planta gigante? Não tem jeito. Uau! Naruto foi arremessado ao chão. Ele girou no ar, sentindo seus cabelos chicotearem, e invocou a espada chinesa da maldição do armazenamento, parando sua queda ao cravá-la no galho que se erguia em direção ao céu, ficando a cerca de 50 metros de ser completamente transformado em mingau. Quando conseguiu se recompor, Naruto olhou para cima. Onde antes havia apenas uma Anami, agora havia dezenas delas o observando com seus olhos semelhantes a galhos. Merda! O garoto não havia considerado a possibilidade de multiplicação, que a maldição pudesse criar réplicas exatas de si mesma como se fosse um vírus em forma sólida. Mas parecia que a Nami conseguia fazer isso a uma velocidade razoável para ser considerada uma maldição vegetal. Era quase como se a Nami tivesse plantado sementes de si mesmo e elas tivessem germinado e crescido em apenas alguns segundos. Espero que não se importe. A Nami apareceu na frente do garoto e lhe deu um soco no rosto, fazendo cair no chão, mas convidei minha família. Um exército. Que uma maldição de grau especial pudesse criar um exército de si mesma era aterrador, muito mais se essas cópias mantivessem o mesmo poder que a original. Levantando-se ligeiramente, com sangue escorrendo do nariz, Naruto exibiu um sorriso afiado, como um lobo mostrando os dentes para um filhote. Aquele golpe não fora forte, mal fora suficiente para derrubá-lo no chão. Se a Nami tivesse golpeado com toda a sua força, a queda provavelmente o teria matado. Você é um idiota, seu verme planta. A espada chinesa brilhou intensamente, como se tivesse sido atingida pela luz solar direta. Com o dorso da mão direita, Naruto limpou o sangue. Mas você cometeu um erro, tanto as raízes quanto as cópias faziam parte da técnica de Anami. Isso era algo que Naruto havia compreendido após vê-la apenas uma vez. E você me permitiu cravar a alabarda na raiz controlada pela sua energia amaldiçoada. Você é meu agora, seu idiota. Ela se lançou para frente com ímpeto. Ao mesmo tempo, as cópias de Anami se dissolveram uma a uma, como se a alabarda celestial invertida tivesse infectado a raiz onde a Anami original e as cópias estavam, como se uma doença estivesse se espalhando pela raiz em direção ao seu alvo. Como? Ele se moveu saltando. Avançou desviando das mãos das cópias, sentindo a raiz tremer levemente. Surgiu diante do Anami original, empunhando mais uma vez a alabarda celestial invertida na mão direita, e lançou a espada chinesa como um projétil diretamente contra o rosto da maldição. Anami desviou da espada, movendo a cabeça para o lado, mas era isso que Naruto esperava. A lâmina cortou pele, músculo e carne, ou teria cortado, se o corpo de Anami fosse feito disso. Lentamente, a alabarda abriu um buraco profundo no lado esquerdo do peito de seu alvo, onde deveria estar seu coração. Arre! Naruto cravou a arma no peito da criatura amaldiçoada com toda a sua força. Ele não se importou que um pedaço de madeira tivesse perfurado seu abdômen direito de frente para trás, deixando-lhe mais uma cicatriz para se lembrar. Pessoas como o Toji-sensei e eu só precisamos esperar o momento oportuno para o golpe final, não importa se sofrermos algum dano.
Usando a palma da mão esquerda, ele empurrou a ferramenta até que apenas o cabo ficasse visível, envolvendo a lâmina na maldição. É uma tática bastante suicida, na minha opinião, mas é muito eficaz quando você está sendo subestimado. Eles se encararam. Anami moveu a cabeça e olhou para o cabo da arma do inimigo. Sentiu a força se esvaindo de seu corpo, desaparecendo lentamente. Se tivesse olhos, eles teriam ficado turvos. Se fosse humano, teria sentido terror. Não importa o que você tente, disse ele, usando sua voz aguda. O rei está pronto para a guerra. Ele realmente vai destruir a humanidade, algo que não conseguiu fazer há 20 anos. Prepare-se para que todos sejam assimilados, pirralho, porque ninguém escapará da morte. Ah! Não me importo de morrer. E também não me importo com aquele rei. Se ele tentar ferir meus entes queridos, ela agarrou o controle com as mãos, então eu o matarei, assim como matei você. O som do corte foi ouvido brevemente acima do som das explosões. Segundos depois disso, Anami desapareceu em cinzas, ou algo muito próximo disso. E agora, Naruto voltou sua atenção para o prédio onde a reunião estava acontecendo. Tenho que ir atrás do cara com a cicatriz. Capítulo 34. A batalha dentro da sala que as facções usavam para a reunião de seus líderes começou depois que Anami levou o aprendiz de feiticeiro para um combate mano a mano. A Brigada do Caos vinha eliminando os acompanhantes de cada líder um a um, deixando centenas de corpos sem vida espalhados pelo pátio da academia. Os líderes ficaram apenas com seus guarda-costas pessoais, embora, no caso de Azazel, isso tivesse sido reduzido a um traidor que mudou de lado quando a batalha começou. Alguns estavam congelados no tempo, enquanto outros testemunhavam a batalha graças aos seus poderes abissais ou às engrenagens em seus corpos que aprimoravam suas habilidades. Enquanto isso acontecia com as facções, o pequeno grupo de feiticeiros teve seu próprio confronto, ou melhor, apenas um deles decidiu lutar, demonstrando uma raiva quase irracional contra a pessoa que os confrontou e zombou deles com sua mera presença. O estranho monge, sentado na nuvem escura, observara Choso durante toda a troca de ataques. O feiticeiro demonstrara toda a sua técnica de manipulação de sangue, sua técnica amaldiçoada. Mas o mesmo homem estranho com a cicatriz na testa mostrava que isso não o preocupava de verdade, desviando cada ataque como uma única mão, o sorriso no rosto e o brilho divertido nos olhos se arregalando, como se aquele jogo fosse apenas isso. Um jogo que ele sabia que venceria, não importando o quanto o feiticeiro tentasse impedi-lo, demonstrando que ele nem sequer estava tentando lutar contra ele. Mas era preciso olhar com atenção. Se alguém observasse a interação entre Choso e o homem com a cicatriz e reparasse na posição do feiticeiro, perceberia que o homem com a tatuagem horizontal no rosto se colocou entre o estranho vestido de monge e a mulher que havia sido designada como representante dos feiticeiros e do shintoísmo naquela reunião, como se estivesse tentando protegê-la de algo. TSK. Pode continuar o quanto quiser, Choso, disse o homem, desviando outra flecha feita com o sangue do oponente, que caiu ao lado sem força, criando mais uma poça. Tente não sangrar até a morte. Acho que o rei quer destruí-lo, assim como fez 20 anos atrás. As palavras do homem surtiram efeito em Choso. O feiticeiro baixou os braços como se tivesse se rendido, como se não pudesse fazer mais nada. Mas aquilo era apenas um estratagema aos olhos de todos. Justo quando o homem marcado parecia satisfeito, um mar de sangue rasgou a nuvem escura em duas e o fez cair sobre suas sandálias de madeira, piscando por alguns segundos. Ainda existe coragem dentro de você, filho? Olhos escuros se encararam. Com fúria flamejando no olhar, Choso desferiu um soco em seu adversário, liberando toda a raiva reprimida. A onda de choque resultante levantou poeira e detritos, criando uma cortina atrás do homem marcado. Mas o homem esquivou-se do golpe, virando a cabeça para o lado, um gesto que parecia dizer a Choso que o soco fora infantil, um mero ato de despeito. Desgraçado. O homem moveu a mão. Simplesmente colocou a palma da mão no peito do feiticeiro de sangue.
Quando esboçou um sorriso zombeteiro, Chozo foi arremessado para trás e se chocou contra um dos pilares, fazendo-o desabar sobre ele. É assim que você fala com seu pai, Chozo? O que seus irmãos diriam de você? Você nunca foi pai, Geto, ou devo dizer Kenjaku? Demonstrando confiança, com os punhos cerrados ao lado do corpo, Yuki Tsukumo posicionou-se entre Kenjaku e as garotas adolescentes que acompanhavam Naruto, dando ao homem um pequeno sorriso divertido. Assim como 20 anos atrás, como quando eu tomei Tenjin depois de te matar. Ela é realmente cruel, trazendo você de volta à vida, quando eu já te matei. Acho que isso me deu uma segunda chance de te dar uma surra. Se eu já te matei uma vez, por que seria diferente agora? Há uma enorme diferença entre nós neste momento. Você voltou à vida, e eu nunca fui embora. Yuki olhou para Kenjaku. Lentamente, seu sorriso se desfez até que seus lábios se tornaram uma linha reta, quase brancos de tão pressionados. Ela sabia que ele tinha razão. Não conseguira derrotá-lo 20 anos atrás, antes de tudo desmoronar. Então como conseguiria agora? A sociedade dos feiticeiros tentara manter um perfil discreto após a mudança, mas Kenjaku parecia determinado a aparecer diante deles a cada instante possível, como se fosse uma presença constante da qual não conseguiam se livrar. Ela vai te matar. Ah! Ele não fez isso da primeira vez, duvido que faça agora. Não enquanto tivermos o poder dele. Kenjaku ergueu a mão e apontou o dedo para Yuki. Uma esfera escura começou a tomar forma lentamente na ponta do dedo do feiticeiro, ficando cada vez mais escura até se assemelhar a um pedaço da própria noite. Ele irradiava poder. Qualquer que fosse o plano de Kenjaku, ele não o concretizou. Num piscar de olhos, o dedo indicador do blogueiro foi decepado e voou diante de seus olhos, deixando um rastro de sangue que o fez estremecer. Foi essa ação que o fez recuar bruscamente, desviando da lâmina da espada romana que poderia tê-lo cortado ao meio. TCH. Como eu quase não possuo energia amaldiçoada, não consegui ler seus movimentos, garoto. Os cabelos dourados se contraíram. Olhos azuis gélidos surgiram por trás das mechas e fixaram-se na figura de Kenjaku, fazendo sorrir diante de tamanha hostilidade. Acho que eu deveria ter usado aquilo e cortado sua cabeça. Ah! Entendi. Você está tentando imitá-lo, mas nem você entende. Nossa história é muito mais longa do que 2 confrontos, garoto. Não tente entender nossa história quando você ainda é um bebê. Kenjaku bloqueou o soco de Naruto, mas foi arremessado para trás vários metros. O golpe deixou os braços do feiticeiro levemente trêmulos, e sua pele avermelhada como se algo tivesse sido esfregado com força. Não estou tentando imitar ninguém nem entender nada, disse ele, colocando a espada no ombro. Estou apenas fazendo o que acho que devo fazer, ou o que me pagam mais. E se eu te pagasse alguns milhões e você matasse todos eles? Naruto ergueu uma sobrancelha. Você ouviu essa besteira que saiu da sua boca, seu idiota? Eu não sou alguém que você pode comprar, cara da cicatriz. Eu sou quem vai te matar. A espada brandiu-se a uma velocidade incrível, diminuindo a distância entre ela e seu alvo. Mas a lâmina encontrou outra espada bloqueando sua tentativa de partir Kenjaku ao meio, fazendo com que Naruto saltasse para trás e criasse distância. Você não é a única que veio preparada, Yuki, disse Kenjaku, cruzando os braços. Um jovem vestido com smoking preto, óculos de armação metálica e cabelos loiros com uma trança que caía levemente sobre o ombro esquerdo, deu um passo à frente e fez-se notar, fixando o olhar em Naruto. Ah! Então você fez novos amigos, gênio? Yuki zombou, observando Kenjaku saltar de volta para a nuvem escura. Não seja covarde. Não seja covarde, PFFTTA. Você é tão engraçado, Yuki Tsukumo, que me faz querer ficar. Mas eu já consegui o que queria com esta visita de cortesia. Da próxima vez que nos encontrarmos, será sua morte certa. Ela voltou seu olhar para Naruto. E você, garoto, não vale nem o meu tempo.
Naruto e o companheiro de Kenjaku trocaram golpes de espada enquanto o estudante de feiticeiro tentava pular atrás de Kenjaku para matá-lo ou pelo menos impedi-lo de escapar. Mas o garoto de óculos não parecia muito disposto a se mover. Sai da frente, seu idiota de 4 olhos. O jovem reajustou os óculos na ponte do nariz e, ao mesmo tempo, bloqueou a espada de Naruto com a sua própria, gerando mais uma vez um som metálico e estridente. Você não percebeu, garoto? Ninguém parece muito disposto a lutar mais. Vale, meu parceiro, já está recuando. Duvido que você queira nos seguir até o nosso quartel-general, quer? Você morreria em... A espada romana cortou o espaço entre eles a uma velocidade estonteante. O garoto não viu a ponta passar zunindo por ele. Em uma fração de segundo, um corte apareceu em sua bochecha, que facilmente poderia ter desfigurado seu rosto. Não tente me dizer o que posso ou não posso fazer, murmurou ele, desferindo um golpe poderoso no garoto, que caiu no chão. Principalmente se o seu chefe for aquele idiota de branco. Mas as palavras do garoto eram verdadeiras. A Brigada do Caos estava desaparecendo da zona de combate, deixando para trás seus próprios mortos e alguns prisioneiros inconscientes das facções. O fato de Kenjaku estar se retirando ao mesmo tempo que eles era um mistério para Yuki. Suponho que, como sempre, algo te atrai. Assim como há 20 anos, a mulher suspirou pesadamente e coçou a bochecha, ligeiramente irritada. Assim como a Sociedade dos Feiticeiros não esperava o retorno de Kenjaku, ela também não esperava que ele estivesse seguindo ordens de outra pessoa. Se isso estivesse acontecendo, será que esse rei estaria liderando um novo grupo inimigo? Não pode ser ele, pode. Eles se certificaram de que ele estava morto, a dúvida se instalou em Yuki, fazendo-a franzir a testa com uma sensação de inquietação e desconforto. Se esse rei que eles mencionavam, as maldições de Kenjaku fossem de fato quem ela pensava que fosse, então os problemas haviam se tornado muito mais sérios do que haviam previsto. E ela teria que conduzir uma investigação muito mais profunda. Bigodes, Naruto piscou e olhou para a feiticeira de nível especial. Tire Choso dos escombros, por favor? Precisamos voltar para o quartel-general, e vocês precisam ir para casa. O quê? Por quê? Não discuta comigo, garoto, rosnou a mulher, fixando seus olhos endurecidos no adolescente. Não é hora para brincadeiras. Não se o inferno está prestes a retornar à Terra. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.